E aí, pessoal, aqui quem fala é o Davi. E agora que a gente já sabe como identificar uma função, como que a gente identifica o domínio de uma função, o contradomínio e a imagem, a gente vai ver como que faz o estudo do domínio de uma função. Porque assim, às vezes você pega uma função e ela tem restrição. Não é para qualquer valor que ela é válida. Por exemplo, se a gente pega uma função f de x igual a 1 sobre x. Não existe divisão por zero. Divisão por zero não possui definição dentro da matemática. Então, não tem, tá? Não é que você não precisa nem colocar assim que não existe. Se você coloca que não existe divisão por zero, você coloca que não possui definição. Divisão por zero não está definido. Então, o que a gente faz aqui? Como que a gente define o domínio dessa função? O domínio dessa função é todos os reais, exceto zero. Esse é o domínio de f. E a imagem de f? A imagem de f aí vai ser todos os reais, beleza? A gente pode escrever isso daqui também como sendo todos os reais menos um conjunto com somente o zero, menos o zero, tá? Outra função que pode parecer para vocês são funções com raízes, por exemplo, f de x igual a raiz de 3 menos x. Galera, raízes quadradas só tem raiz quadrada de número positivo, números maiores ou iguais a zero, tá? Dentro do conjunto dos números reais, porque se for número negativo, cai no conjunto dos números complexos. Acredito que vocês talvez não tenham visto números complexos ainda, mas enfim, existe raiz quadrada de número negativo, só que dentro do conjunto dos números complexos, que é um conjunto maior do que o conjunto dos números reais, beleza? Dentro dos reais não tem raiz quadrada de número complexo. Então o que a gente faz aqui? A gente vai verificar para quais valores esse radicando aqui é maior ou igual a zero. Então, para quais valores isso daqui é maior ou igual a zero? Quando que 3 menos x vai ser maior ou igual a zero? Essa é a perguntinha que vocês têm que fazer. E não é muito difícil de responder isso daqui, basta a gente resolver essa desigualdade. Eu vou ter menos x, 3 passa para lá, eu vou ter menos 3, ou soma menos 3 de ambos os lados, que é o correto de se dizer. A gente vai ter x menor ou igual a 3. Bom, para todo x menor ou igual a 3, a gente vai ter valores maiores ou iguais a zero. Se vocês quiserem, dá para testar, ó. 3 menos 3 dá zero, beleza? Aqui eu peguei x igual a 3. Se eu pegar x igual... Ó, ele tá falando que x tem que ser menor ou igual a 3. Se eu pegar x igual a 2, eu vou ter 3 menos 2, que vai dar 1. Olha só, 3 menos 1, que vai dar 2. Tranquilo? E aí sempre vai ter raiz quadrada dentro dos números reais desses valores aqui. Então, como que a gente define o domínio? O domínio, então, vai ser o conjunto de todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que x menor ou igual a 3. E aí está definido. Vamos pegar, por exemplo, uma outra função. Deixa eu só colocar esse negocinho aqui de azul, esse aqui de azul. Vamos pegar uma outra função. Digamos assim, a função... Deixa eu ver o que está ali. Ó, essa daqui é legal. F de x igual a raiz de 7 menos x dividido por raiz de x menos 2. Bom, primeiro, aqui no denominador, a gente sabe que o denominador não pode ser zero. Porque se a gente tivesse x igual a 2 ali, por exemplo, ó, eu sei que 2 menos 2 dá zero, daria raiz de zero, que daria zero, então teria uma divisão por zero. Não pode acontecer nunca isso daí. Então a gente vai analisar dois casos, olha só. Aqui no numerador, eu tenho que 7 menos x tem que ser maior ou igual a zero, porque aí eu sempre vou ter resultado nessa raiz quadrada, sempre vai dar um número real. Agora, x menos 2 tem que ser apenas maior do que zero. Ele não pode ser igual a zero, tá? Se for igual a zero, então a gente vai ter um número... um zero no denominador, isso não pode, não tem definição por zero. Não tem definição da divisão por zero. Então aqui a gente vai ter menos x maior ou igual a menos 7. E aqui embaixo a gente vai ter x maior do que 2. Então, ali em cima, só finalizando, né? Vou colocar aqui asterístico, asterístico.
para sinalizar. A gente vai ter x menor ou igual a menos 7. Opa, menos não. Menor ou igual a 7. Porque eu multipliquei por menos 1 de ambos os lados, tá? Sempre que a gente multiplica por menos 1 ou divide por menos 1, a desigualdade é invertida, tá bom? Mas aí vocês procuram umas aulinhas sobre desigualdades aí no canal, acho que ensino fundamental deve ter, se não me engano. Mas enfim. Então, x tem que ser menor ou igual a 7 e x tem que ser maior do que 2. Vamos tentar colocar isso aqui na reta numérica, ó. A gente vai ter o 2, vou colocar ele mais ou menos aqui, vou colocar o 7 aqui. Sem escala nenhuma, só pra gente ter referência. Então, eu sei que o x ele tem que ser maior do que 2, então bolinha aberta aqui. Ele tem que ser menor ou igual a 7, então bolinha fechada aqui e menor ou igual a 7. Ou seja, essa nossa função está definida somente dentro desse intervalinho aqui. Então, o domínio da f será igual ao quê? Será igual ao conjunto formado pelos elementos 2 e 7. 7 fechado, tá? Incluindo o próprio 7. O que às vezes o pessoal faz, que está errado, é fazer isso daqui, ó. A função f, no caso, definida como 2 e 7. Muito errado. Porque quando você faz isso daqui, você está utilizando a notação de conjunto. Então, você tem aqui dois elementos. Você tem o elemento 2 e você tem o elemento 7. Não tem só dois elementos no domínio. Perceba, ó, tem infinitos elementos. Todos os números maiores do que 2 ou menores ou iguais a 7. São infinitos elementos. Quando eu utilizo a notação de intervalo, eu estou pegando todos esses elementos aqui do meio. Agora, quando eu utilizo o conjunto, eu estou pegando apenas o 2, que nem está no domínio da função, e o 7, quando eu utilizo essa notação aqui de conjunto. Por isso, vocês não podem fazer isso. Tem que tomar cuidado, tá? E acredito que seja isso. É isso. Finalizou aqui os exemplos. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda bastante. E até o próximo vídeo.